é sempre a mesma coisa. Chega meados de setembro, outubro, você já começa a trabalhar em cima da programação da manutenção do próximo ano. Você passa horas e horas com um plano mestre de produção na sua mão e tentando encaixar cada oportunidade em uma manutenção preventiva futura que você deseja fazer. Você passa horas trabalhando em cima disso, afina o seu cronograma, deixa tudo perfeito, até que chega de fato o começo do ano. Nas primeiras semanas do ano você consegue cumprir com 100% do seu cronograma. A segunda, terceira semana já começa a ter alguns atrasos, algumas alterações, até que em fevereiro o seu cronograma já não é mais o mesmo. A prioridade da produção mudou completamente e você também teve que mudar o seu cronograma. Nada daquilo que você programou está sendo cumprido. Todo aquele trabalho que você teve foi desperdiçado, foi em vão. Bom, se você se identificou com essa situação, nesse vídeo eu vou te explicar qual que é a causa desse problema e como você pode solucionar esse problema em 5 passos bem rápidos e bem práticos para que você não perca mais tempo e também não erre mais na criação do seu cronograma de manutenção. Olá, aqui é o Jonathan da Engeteles e nesse vídeo nós vamos falar sobre programação da manutenção. No início do vídeo eu te narrei uma situação que ela é bem corriqueira nas empresas que trabalham com programação de manutenção sem método, sem processo. Nesse vídeo eu vou te mostrar um método que faz a programação do ano inteiro, tá? Visando você não ter que perder tempo reprogramando as atividades de manutenção, seja por alguma alteração ou seja porque esse cronograma ele nasceu errado. Bom, o que eu vou te falar aqui é sobre o funil de programação. É um método composto basicamente de 5 etapas que tem a função de você pegar informações em um cenário indefinido ainda, pensando no próximo ano, por exemplo, você não tem como saber o que vai ser feito no próximo ano, até chegar à programação, à priorização da ordem de serviço que vai ser executada no dia. Então você passa executando esse método durante todo o ano até você ter em mãos a sua OS devidamente programada, pronta para execução. Mas antes disso, vamos falar sobre o problema. Qual que é o problema que a gente está tratando aqui? Você tem o ciclo de planejamento, programação, o controle de manutenção que você já está careca de saber, que basicamente funciona da seguinte forma. Você tem que primeiro planejar a atividade que você vai fazer, você define o que vai ser feito, como, quando, quem e o porquê, né? Definiu ali o seu planejamento, você desce agora para a etapa de programação. A etapa de programação você define quando essas atividades vão ser feitas em relação à data e hora, você define quem vai fazer, falando do executante, do próprio profissional, o nome da pessoa que vai fazer aquela atividade e o porquê que aquela atividade tem que ser feita naquele momento, usando aí análise de valor agregado para você justificar que aquele é o melhor momento para fazer a atividade de manutenção. Bom, depois que a atividade foi programada, ela vai ser executada, ela desce para execução. Depois que ela foi devidamente executada, essa atividade ela sobe para a etapa de controle para você poder gerar os indicadores de manutenção. Esse é o ciclo básico que todo mundo conhece, com planejamento, programação, execução e controle de manutenção. Bom, vamos falar especificamente da etapa de programação. Qual que é o problema que a gente está falando? Você criou a programação, definiu data e hora, definiu o profissional que ia fazer, definiu o porquê que aquele é o melhor momento para fazer a atividade, só que em cima da hora o cenário mudou. Às vezes você já tinha programado essa atividade com 2, 3 meses de antecedência, 1 mês de antecedência. Na semana que a atividade estava programada para ser feita, tudo mudou e você vai ter que reprogramar em cima da hora, vira uma bagunça, vira uma correria. Às vezes você tem que elencar uma atividade que nem estava 100% planejada para cobrir aquela lacuna. Então aqui eu vou te mostrar esse método para você trabalhar visando o médio e longo prazo. Tá? Então o nome do método é funil de programação. Pensa em um funil, tá? Então você está vendo aí na sua tela um funil, onde a primeira etapa, a boca do funil, é o cronograma de 52 semanas, tá? Você vai trabalhar a programação anual. Então esse funil ele tem a função de você pegar informações do planejamento, jogar nesse funil, lá no final do funil vão sair as OS devidamente programadas. Então, na boca do funil você tem o cronograma de 52 semanas que você vai trabalhar com, no mínimo, 52 semanas de antecedência. Você sempre vai pensar trabalhando no ano.
tá? Então imagina o seguinte, chegou setembro, chegou outubro mais ou menos, esse funil já tem que estar devidamente executado, tem que estar devidamente programado. Então você vai pegar todos os seus equipamentos, todas as atividades de manutenção que devem ser executadas, e essas atividades de manutenção elas têm as frequências pré-definidas na etapa de planejamento. Então, tem coisa que eu tenho que fazer todo dia, tem coisa que eu tenho que fazer toda semana, tem coisa que eu tenho que fazer quinzenalmente, atividades que eu tenho que fazer mensal, trimestral, bimestral, semestral, anual, você vai jogar tudo no cronograma de 52 semanas. O cronograma de 52 semanas é importante você saber que ele é o cronograma do desejo. Significa que aquele cronograma ele vai ser de fato cumprido daquela forma? Não, ele pode sofrer alterações. E eu tenho que pensar com a cabeça, eu como programador de manutenção, tenho que pensar que o mercado ele é flexível, tá? Então a todo momento o mercado ele está se flexibilizando, a minha empresa vai ter que se flexibilizar também, isso reflete numa produção muitas das vezes flexível e consequentemente a manutenção tem que acompanhar esse jogo de flexibilidade. Então o meu cronograma de manutenção ele é o cronograma do desejo. Então se tudo sair perfeito, ele vai ser executado dessa maneira. Então eu não me preocupo com data. Qual que é a função do cronograma de 52 semanas? Primeiro, eu identificar onde mais ou menos cada ativo tem que passar por manutenção e a partir daí eu ver qual que é a folga que eu tenho no cronograma, porque é muito comum eu ter mais atividades de manutenção para fazer do que tempo disponível. Então eu quero enxergar essas lacunas e essas oportunidades que eu tenho no meu cronograma. Quando o meu cronograma de 52 semanas está pronto, pensando anualmente, eu vou passar para a segunda etapa do funil. A segunda etapa do funil é a etapa que nós chamamos de programação macro, onde eu penso no trimestre. Então imagina que eu estou em novembro, por exemplo, eu já tenho que pensar na programação macro do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Da mesma forma que eu chamo o cronograma de 52 semanas, cronograma anual de desejo, cronograma do desejo, a segunda etapa, que é a programação macro, nós chamamos ela de cronograma da intenção. É nesse momento que eu vou pegar tudo que eu vou fazer no trimestre, definir as datas que eu tenho intenção de parar os meus ativos, parar os meus equipamentos, e avisar isso para o departamento de produção. Óbvio que antes de começar, o ideal é que eu tenha também o planejamento de produção alinhado junto ao PCP, mas se eu não tiver, eu vou pegar essas datas e vou falar para a produção, segundo o meu cálculo de análise de valor agregado, a melhor data para nós pararmos os nossos ativos para manutenção é essa daqui. São essas daqui. O que você me diz? Posso parar? Posso contar com esses dias? Quais são as alterações? Trimestralmente falando, eu ainda posso alterar o meu cronograma. Como eu falei, é o cronograma da intenção. Aquela é a data que eu quero. Eles podem me fazer uma contraproposta. Eu tenho que, primeiro, entender a necessidade do nosso cliente interno, chamando aí a produção de cliente interno para poder atendê-los. Então, eles vão falar, tal dia você não pode parar tal equipamento porque a programação da produção está assim, está assado e você vai ajustando. Passou a etapa de programação macro, você vai agora para a programação micro. A programação micro é o que nós chamamos de a programação da necessidade. Então eu vou pensar na programação do próximo mês. Então eu já tenho que ter recebido a resposta da minha programação macro, né, que é a programação da intenção. Com base nisso eu já defini as datas. Eu vou ali de fato virar para a produção e falar, esse ativo ele não pode passar dessa data para sofrer manutenção. Então aquilo ali já tem que estar definido 100% das datas pensando no ambiente preventivo. Então todo o seu cronograma de preventivo já tem que estar previamente definido na etapa de programação micro, que é onde eu vou definir ali sempre a programação do próximo mês. Então eu vou abrir, por exemplo, se eu estou em setembro, eu já tenho que estar com um cronograma de outubro 100% definido. O que é definir um cronograma? Primeiro, definir data e hora de início e fim de cada atividade. Segundo, definir qual o profissional que vai fazer, qual o profissional exato que vai fazer. Então tem que saber quem vai estar disponível no dia, tá? Óbvio que pode sofrer uma flexibilidade, mas eu já tenho que colocar ali no cenário ideal qual que é o funcionário que vai executar aquela atividade. E o terceiro ponto, por que aquele é o melhor momento para eu fazer aquela atividade? Eu tenho que definir isso com base no cálculo de valor agregado de manutenção. Definir isso na etapa de programação macro, vem para a quarta etapa,
que é a penúltima etapa, que é a etapa de priorização. A etapa de priorização é a nossa etapa onde eu vou definir, dentre tudo que está acontecendo, eu vou definir o que eu vou fazer na próxima semana. Então imagina, com um mês de antecedência, eu defini o meu calendário de preventiva do próximo mês. Porém, eu sei que as minhas corretivas continuam acontecendo, as demandas mudam, os desejos mudam e eu tenho que ter essa priorização. Então, toda semana, vamos imaginar que toda quinta-feira eu vou priorizar o que eu vou fazer na próxima semana. Então, olha, eu tenho a corretiva no equipamento X para fazer e eu tenho a preventiva no equipamento Y para fazer. Ambas caíram no mesmo dia. Como que eu vou desempatar isso? Como que eu vou definir o que eu vou fazer? Corretiva, o equipamento já está lá parado, a gente já sabe que é uma manutenção mais cara, que os efeitos de falha trazem um prejuízo maior do que uma preventiva, mas se eu não fazer a minha preventiva, aquilo vai virar uma bola de neve e hora ou outra isso também vai virar uma corretiva. Mas como é que eu desempato isso? Entra em ação uma ferramenta que você já deve conhecer, que é o método GUT. Eu vou priorizar isso através da gravidade do problema, da urgência de resolução desse problema e da tendência daquele problema piorar. Então, como funciona o método GUT? Eu vou dar uma nota de 1 a 5 para cada cenário. Cenário de gravidade, cenário de urgência e cenário de tendência. Então, onde eu tenho ali a nota 1, que é o melhor cenário, e a nota 5, que é o pior cenário. Então, falando do cenário de gravidade, eu tenho a nota 1, que seria, por exemplo, não tem gravidade, aquela situação, e a nota 5 seria extremamente grave. Urgência. Qual que é a urgência de eu resolver esses dois problemas? Eu vou dar uma nota para cada um em relação à urgência. Então eu tenho ali, nota 1, não tem urgência de resolução, não tem urgência nenhuma. Nota 5, onde eu tenho urgência extrema, eu tenho que agir imediatamente, para tudo que está fazendo e vai resolver. E o terceiro cenário, que é o cenário de tendência, onde eu tenho ali primeira nota, que é o melhor cenário, né? Não tem tendência a mudar, aquilo ali não vai mudar, já está quebrado, vai permanecer quebrado, lucro cessante também, o que tinha que acontecer já aconteceu. E a nota 5 seria o melhor cenário, que é o pior cenário, perdão, que seria vai mudar rapidamente. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar uma nota de cada cenário pela nota do próximo cenário. Então eu multiplico a nota de gravidade pela nota de urgência, pela nota de tendência, eu tenho o meu índice de priorização. Então, nesse exemplo que você está vendo aí na sua tela, serviço 1 tem um índice de priorização, serviço 2 tem o segundo, também tem o seu índice de priorização. Quem tiver o índice maior, eu executo. Falando de 2 serviços apenas, é simples da gente priorizar de cabeça, a gente vai conseguir fazer, mas imagina numa situação de uma empresa de grande porte, manutenção bem movimentada, que eu tenho 100, 200, 300 serviços para priorizar em uma reunião rápida, que às vezes dura meia hora, 1 hora. Então, esse processo ele vai me levar para a solução e para eu chegar na reunião já com a minha priorização pronta. Então, basicamente, essa reunião de priorização acontece entre o planejamento, a programação, a inspeção, os executores e a produção. Óbvio, se a sua empresa tiver todos esses cargos bem definidos. Mas qual que é a real intenção da etapa de priorização? Você virar para a produção e falar, o que estava programado anteriormente da gente fazer era esse cronograma aqui, porém, de acordo com os eventos de corretiva que a gente também tem que fazer, eu vou ter que alterar esse cronograma e incluir essas corretivas programadas nesse cronograma aqui. E o que acontece com aquelas atividades que não foram priorizadas? Elas retroalimentam esse funil. Querendo ou não, a hora delas, quando eu passar elas no funil de novo, a hora ideal delas serem feitas novamente, elas vão aparecer lá na boca do funil, que é a hora que eu faço a emissão da ordem. Então, priorizei a ordem semanalmente, um dia antes da atividade ou 2 dias, vai depender da sua estrutura, eu vou de fato imprimir a ordem de serviço e entregar na mão do supervisor da equipe de manutenção preventiva ou na mão de quem for de fato executar essa atividade para ele poder fazer essa atividade de manutenção. Então, relembrando, nós temos um funil de 5 etapas. Cronograma 52 semanas, que eu faço anual. Eu tenho a programação macro, que eu faço trimestral. Eu tenho a programação micro, que eu defino que eu faço
no próximo mês eu tenho a etapa de priorização, que eu defino o que eu faço na próxima semana, e eu tenho a etapa de emissão e execução da ordem de serviço, que é quando de fato eu pretendo mostrar para o executante qual que é o serviço que ele vai fazer amanhã, depois, ou assim por diante. Então é assim que deve funcionar uma etapa de programação. Qual que é o maior erro que os programadores de manutenção cometem? Encarar a programação da manutenção como uma atividade e não como um processo. Então, como eu te mostrei, existe um método e um processo validado de 5 etapas, que é a prova de erro. Quando eu falo a prova de erro, não quer dizer que ele é inflexível. Não, ao contrário. A flexibilidade não afeta, a flexibilidade de algumas atividades não afetarão o cronograma de uma forma geral, porque é um funil. Eu sempre vou estar retroalimentando. A hora que eu, de fato, necessitar priorizar aquela atividade, ela vai ser priorizada conforme manda os processos do funil. Bom, se você tem interesse em aprender mais sobre planejamento, programação e controle de manutenção, vou te convidar a conhecer o maior curso de planejamento e controle de manutenção do Brasil, o curso PCM Descomplicado. É um curso online com 60 horas de duração, a maior carga horária do mercado, tá? Que vai te mostrar o passo a passo para você implantar e gerenciar um setor de planejamento e controle de manutenção partindo do absoluto zero. Não importa qual que é a situação que a sua empresa esteja hoje, não importa qual que é o seu nível de conhecimento em PCM, não importa qual que é o porte que a sua empresa vai trabalhar. Vou te ensinar um método que é 100% replicável, tá? Para você conhecer qual que é o cenário que você está inserido, com base nesse pré-diagnóstico, através de 6 etapas e 35 passos, você implantar e gerenciar um setor de manutenção a partir do absoluto zero, tá? O link para inscrição desse curso online vai estar aqui na descrição desse vídeo, e eu vou te convidar também, caso esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, se inscreva no canal para você ter acesso aos nossos vídeos semanais. Toda semana tem vídeo novo. E também sempre estar por dentro das novidades que acontecem no mundo da gestão da manutenção. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo.